Olá, bem-vindos amigos e amigas. A gente está indo para a aula 5, dando continuidade ao nosso estudo dos chakras. E nesse módulo a gente está apresentando toda a dinâmica que compõe o estudo dos chakras. E nas aulas iniciais o que a gente viu foi as forças da criação, né? O que é, em resumo, os chakras? São as forças da criação, né? E essas forças da criação, elas vêm de um nível sutil e elas vão se densificando à medida que chegam na Terra. E esse densificar da Terra, ele vai se densificando e fora e dentro da gente. Então esses elementos que existem, que a gente viu nas aulas passadas, que são os Panchabhutas, os 5 elementos, existem fora e dentro da gente. A gente viu lá no início que a maneira de equilibrar os chakras, né, é bom deixar isso bem claro e falar novamente, porque a nossa ideia é equilibrar os chakras, não é ativar os chakras, né? A gente viu nos efeitos psicológicos dos chakras que um chakra que está superativo, ele pode trazer muito transtorno para a gente, né, para o nosso psicológico, para o nosso corpo, e aquele que está devagar também acontece que traz algum desequilíbrio para o nosso corpo e para nossa mente, né? E isso a gente viu nas aulas passadas, nas duas aulas passadas, né? São o funcionamento psicológico dos chakras, né? As primeiras aulas a gente viu a força da criação, e aí nas forças da criação a gente observou que o Nivriti e o Pravriti, que é o voltar-se para fora e voltar-se para dentro, ou seja, práticas de recolhimento vão ajudar a equilibrar os chakras, né? E tu estar exposto à natureza e contemplar a natureza que está ao teu redor também ajuda a equilibrar os chakras. Aí a gente sempre vai dar continuidade, a gente observou o funcionamento, né, que os chakras acontecem, tem o centro de sentimento, que é a parte da frente, né, a gente viu a parte de trás já é o movimento, já é a ação. A parte da frente do chakra já é mais ligada ao sentimento, e a gente fez esse scanner, a gente viu desde o primeiro até o 7º chakra, e a gente observou os efeitos psicológicos, né, os aspectos psicológicos que estão, como que se apresenta o equilíbrio e desequilíbrio dos chakras dentro da gente. É claro que a gente foi uma pincelada, né, dá pra gente engordar muito mais esse conhecimento, mas é um bom conhecimento já, para que seja uma ferramenta de autoconhecimento para a gente. E agora, nessas aulas que vão seguir, a gente vai pegar um por um e vai ler, a gente vai voltar a rever, por exemplo, os nós energéticos. A gente viu ali que existem vários nós energéticos, hoje a gente vai ver o primeiro deles, com um pouco mais de profundidade, né? Uma dimensão um pouco mais profunda. A gente vai observar isso, a gente vai ver um por um, e cada chakra que a gente for ver, a gente vai observar os elementos, né, a simbologia, os nós, um mantra correspondente, o símbolo dele, tudo certinho. Então a gente vai começar pelo Muladhara, que é o primeiro chakra, o coccíneo, né? A gente observa que o coccíneo é aquele que a gente viu nas aulas passadas, que é aquele chakra responsável por a nossa força energética, como se fosse uma bomba que vai levar a energia para cima através da nossa coluna. A gente trabalha muito ele na meditação, no Mula Bandha, a gente já teve módulos sobre bandas, né, que são as chaves energéticas. A gente trabalha muito esse contato, né, com o assoalho pélvico e com esse despertar energético, né, está ligado à nossa vontade de viver, à nossa relação com o materialismo. Então é um chakra muito, muito, muito importante. Às vezes a gente tem esse erro, né, de esquecer os chakras base, né? Na verdade a gente está sempre trabalhando. Por exemplo, se a gente for pegar a nossa prática de Hatha Yoga, a gente observa que a todo momento, quando a gente está praticando asanas, a gente está encaixando o Mula Bandha, que é a chave de quadril. A gente está sempre mexendo o quadril,
E os textos de Hatha Yoga mais antigos, medievais, eles vão falar isso sempre pra gente, que a prática de postura serve pra gente entrar em contato com o quadril o tempo todo, reconhecer esse quadril, né? Que a gente viu aquela morada energética ali, o despertar da Kundalini, isso a gente viu em aulas passadas, né? Tudo tá ligado com esse chakra que a gente vai ver agora, Muladhara Chakra. É bem importante, por isso que vai ser uma aula para cada chakra, tá? Talvez seja uma aula um pouco mais curta, sejam aulas um pouco mais curtas. Não digo essa, né? Porque teve essa introdução, a gente está começando agora o capítulo 2 dos nossos estudos, que vão ter 4 capítulos. Enfim, a gente vai dar continuidade, vamos dar uma observada nos slides aqui. Deixa eu botar aqui para apresentar rapidinho. E aí, Muladhara Chakra, então o chakra raiz, a base, aquilo que a gente viu lá nas aulas passadas. Olha só, gente, ó, na altura do cóccix ele fica, né? Ele fica ali na região, ele serve como aquela bomba de energia, eu falei para vocês ali há pouco, né? Ele serve como uma bomba de energia, ele está muito associado ao Mula Bandha, o Dhyana Bandha, então a região do períneo, o assoalho pélvico, os genitais, né? Que é toda aquela contração que o Mula Bandha faz, né? O esfíncter anal, que nada mais é do que o Mula Bandha. Então essa região aqui, ela é associada ao Muladhara. Aqui é o símbolo, aqui é o yantra dele. A gente vai fazer meditação com os yantras, né? Com os mantras sementes, que são os Bija Mantras, e com os yantras também. Então, só para reconhecer, ó, esse aqui é o elemento terra, né? Está relacionado aos poderes inconscientes. O animal símbolo qual é? É o elefante, o maior mamífero terrestre, representa a força da terra que pulsa em nós a partir do Muladhara. Tá? A direção é o cheiro. O órgão correspondente a esse chakra é o nariz. Planeta governante Marte, signo e planetas astrológicos. Então, ó, Áries e Marte. São os planetas astrológicos. E os signos, aqui tem o Capricórnio, Touro, né, o Saturno e Vênus, também são os planetas. Símbolo, o símbolozinho que a gente vê aqui, que a gente chama de yantra, né, é tipo uma mandala, que a gente medita nesses pontinhos aqui. O lótus vermelho de sangue com 4 pétalas, representando as 4 direções ou 4 cantos principais do mundo. E os 4 níveis de felicidade ou modos de nossa sensação, que são esses daqui, ó, pura felicidade, o prazer natural, satisfação em controlar os desejos e a felicidade meditativa. Isso aqui é desejável para quem tem o Muladhara, né, o primeiro chakra em equilíbrio. Lembra lá que a gente viu na aula anterior, a gente observou que a vontade de viver, né, esse chakra equilibrado, ele corresponde muito a isso. Tem essa vontade de viver, essa energia física, né? E aqui, a correspondência corporal, a gente observa que é a coluna, dentes, unha, ânus, intestino grosso, próstata, sangue, estrutura celular. Limite entre a consciência animal e humana. Então ali a região sacral, a gente observa bem isso. Tudo isso faz parte do Muladhara Chakra, o primeiro chakra. Esse chakra domina o período do nascimento até os 7 anos. Né? Então a gente volta aqui, olha só, a gente observa que o Muladhara é do 0 aos 7 anos, do nascimento até aos 7 anos ele vai ter um desenvolvimento do Muladhara Chakra. Aí para de trabalhar ele, não, já está tudo certo. Não, existe um desenvolvimento dele, mas existe tipo assim, tu não para de fazer exercício do teu corpo, né? Porque tu chegou à idade adulta e o teu corpo atingiu a puberdade e a musculatura te sustenta para te andar e fazer as atividades triviais da vida. Não, né? A gente quer ter um corpo físico para alcançar demandas maiores. Por exemplo, se a gente quiser fazer uma prática de asanas, ou se a gente quiser correr ou nadar, já numa idade de 30, 40 anos, a gente precisa desenvolver o corpo, né? E se a gente quer um autoconhecimento, quer voltar-se para a espiritualidade, a gente necessariamente vai ter que voltar. Não, acabou lá nos 7 anos. Até porque do 0 aos 7 anos muita coisa acontece na nossa vida, né? Esse é um período muito, muito crucial, energético, né? Dizem que é um período de mais aprendizado da nossa vida. E aí a gente está nessa frequência e ali o nosso chakra não necessariamente ele vai estar equilibrado.
desequilibrado. Dependendo da vida que a gente levou, dependendo do desenvolvimento do 0 aos 7 anos, esse chakra ele fica em equilíbrio, né? A gente consegue desenvolver ele bem. Mas, por exemplo, se tem um trauma do 0 aos 7 anos ligado à figura masculina, né? O teu pai, alguma coisa relacionada a isso, esse chakra, essa relação com a terra, com a materialidade, ela vai ter mais atrito. Então, por isso que a gente observa isso. É muito interessante esses estudos dos chakras e, sobretudo, essa parte da idade. A gente viu os efeitos ali, né, os estudos psicológicos dos chakras, e agora a gente vai dar mais esse mergulho para ter esse entendimento um por um, para que cada vez que você entrar na sua meditação, né, saciar as dúvidas, né? O praticante tem muita dúvida sobre o que são chakras, como é que ele funciona, como é que eu lido com isso, e a gente consegue matar isso um pouco intelectualmente e na prática, né, que a gente vai fazer o que é essencial, né, o que é o mais importante, a gente praticar a meditação, praticar yoga para equilibrar os chakras. Então aqui, voltando à influência do grupo de tribo, grupo de origem tribo ou grupo cultural, experiências familiares precoces e aspectos de segurança, contém tendências kármicas de vida anteriores e do clã. Relação mãe-terra, mãe-nutrição, cuidado, proteção e características próprias e inclinações kármicas pessoais. Karmas. Relações do passado, destino e responsabilidade sobre o destino. Talvez também somos responsáveis pela Mãe Terra, que nos apoia fisicamente. Princípios básicos. Muladhara Chakra opera no plano físico da existência, instintos de autopreservação, sobrevivência e segurança, manuseios de materiais, força física e prosperidade. Então esse aqui é o princípio básico do Muladhara Chakra, gente, ó. A gente observou lá, né? Instinto de autopreservação, né? A gente observa que é uma região que mexe com a nossa sobrevivência, segurança, né? A materialidade que a gente viu. É ali todo a força física, também o libido, né? A prosperidade. Imagina a pessoa que tem o Muladhara equilibrado, ela vai ter um bom relacionamento com a materialidade, né? Necessariamente isso vai lhe dar uma prosperidade, né? Material. Tá? A glândula correspondente é a glândula adrenal, tá? As obstruções, constipação, anorexias, problemas de peso, problemas de concentração e timidez. Isso aqui quando o chakra está obstruído por algum motivo, tá? Então vai ser tipo um sintoma, né? Uma constipação, né? Vai ter aquele problema da anorexia, problema com peso, que já é uma coisa paralela a isso, né? Problemas de concentração e timidez, né, que é o aterramento. Às vezes a pessoa que é muito vata, a gente fez um estudo breve ali sobre os doshas, né, a gente vê que o vata, ela é uma pessoa que está muito aérea, né, então ele tem problema de concentração e a gente fez ali uma prática no YouTube, tem no módulo passado, que é no módulo de asanas. A gente viu que a prática de posturas relacionadas à pessoa que é vata, que tem problema de concentração, né, normalmente, né, uma das características desse dosha, é muito aérea, cabeça ao vento, é trabalhar bem o aterramento, justamente trabalhar o primeiro chakra, né. Nesse módulo também vai ter, cada chakra vão ter posturas, né, uma série de posturas que vai ajudar a trabalhar. Então aí você que é praticante de yoga, vai começar a praticar a postura com uma dimensão diferente, porque a gente vai observar isso. Nesse momento a gente já observa isso, que as posturas que são mais terra, mais meditação, por exemplo, Virabhadrasana, que é a postura do guerreiro, ela já induz isso, ela já te faz com que tu contraia os órgãos correspondentes que a gente viu ali, né, o períneo, intestino grosso, o cóccix, enfim, e necessariamente tu trabalha isso, né, não é uma coisa que a gente carrega no corpo também, é sutil, mas é denso, né, o Hatha Yoga ele trabalha nessa esfera, nessa escala de percepção. Tá? E o mantra correspondente é o LAM, tá? Isso aqui é um Bidya mantra, um mantra semente, que nos ajuda também a equilibrar o chakra, é uma ferramenta de equilíbrio do chakra. Posturas, né? Andar na natureza,
observar, e também os mantras sementes, observar a natureza, meditação, yoga, tudo isso ajuda. E esse mantra semente é legal, é interessante, depois a gente vai fazer uma prática bem específica, né? A gente viu que o mantra semente do Muladhara é o LAM, tá? E aqui a gente vai observar a desarmonia, quando o Muladhara está em desarmonia, mais uma ficha aqui para a gente fazer uma auto-observação, né? As pessoas que precisam se sentir seguras trabalham duro para obter segurança, tá? Elas têm grande medo em relação à morte, aniquilação, abandono, caos, humilhação, intimidade, dano físico, psicológico, letargia, falta de segurança, ansiedade, depressão, muita ou pouca vontade de fazer as coisas. Isso tudo quando ele está em desarmonia, tá? Comportamento viciante, impulsividade, problemas de gestão no dinheiro, né? A materialidade não está bem garantida, obsessão, personalidade dominante, egocentrismo, rigidez, aqui é importante, ó, quando a gente está aquele quadril rígido, né? Sobretudo ali a gente que é homem, né? Tem uma questão que é cheio de tabu, né? Do homem não soltar o quadril, não mexer com essa energia, ó, excesso de trabalho devido à baixa autoestima, isso também é uma coisa bem interessante a gente se observar, ilusão, decepção, raiva, hostilidade, ganância, né? Quando a gente trabalha muito, por exemplo, está sugando muito, o chakra está em desequilíbrio em forma girando sentido horário muito forte, né? A gente observa que existe ganância, a gente passa, né? Que a gente precisa de uma porcentagem de dinheiro para viver, mas depois a gente começa a exagerar e gerar um pouco de ganância também. Isso também já é um sintoma de desarmonia no Muladhara Chakra, tá? Inibições sexuais quando ele está bloqueado ou sentido anti-horário, e perversões sexuais quando está sentido horário, está com muito impulso energético, né? Então essa prática, são as características do Muladhara Chakra em desarmonia, e agora a gente vai entrar para o Muladhara Chakra quando ele está mais harmonizado, né? Isso aqui é interessante também. Então tudo isso a gente vai ter respaldo, a gente vai se auto-observar e vai ver o que está em desequilíbrio na gente, o que mais se aproxima da harmonia e da desarmonia na gente, né? E aí trabalhar os nossos processos individuais, né? A nossa sadhana, a nossa prática. A maior vitalidade física, sentimentos de bem-estar, leveza, relaxamento e generosidade. Olha que beleza, né? Quando está em harmonia. Com um interesse renovado em estilos de vidas mais saudáveis e equilibrados, concentra-se em ter mais controle sobre a vida. Isso permite ser mais autêntico, aberto, disposto, ao invés de manter-se na defensiva e desconfiança. Sente-se mais à vontade com a expressão emocional, adquire-se maior disponibilidade para aceitar situações da vida, em vez de resistir às adversidades aparentes, e aprender-se a reconhecer o que devemos aprender das situações, né? Uma maravilha, né? Quando está em harmonia, é tudo de bom. E aí a gente observa a importância de estar um chakra em harmonia, né? E como é que faz o chakra ficar em harmonia, né? A gente vai meditar, a gente vai buscar o contato, quanto mais próximo à natureza, melhor. Fazer consultas com psicoterapeutas ajuda a equilibrar o chakra? Vocês podem fazer essa pergunta. Sim, claro que sim. Porque lembra lá dos 0 aos 7 anos, existem chagas mentais que ficam ali, né? São cargas energéticas que a gente fica carregando. Então também ajuda, tá? Tudo ajuda, né? Isso aqui é só uma ferramenta, mas são várias outras que ajudam a gente a equilibrar o nosso chakra. Então a gente vai ver aqui o primeiro nó, o Brahma Granthi, tá? Então, olha só, esse chakra é o local do Brahma Granthi, o nó é psicoenergético relacionado ao medo da morte e à sexualidade. Esses processos, quando não manifestados corretamente, são energias perturbadoras da vida. A energia que ali nasce e pertence estagnada, sendo direcionadas apenas para a sexualidade. A gente observou, né? Nas aulas passadas, essa ideia de que existe um processo consciente de subida energética.
E eu deixei bem claro, assim, né? É claro que isso é muito particular, né? Eu tô falando isso por experiência própria, mas também porque é muito efetivo a gente trabalhar os 3 primeiros chakras. Porque a gente sente que existe um despertar energético mesmo. A gente sente que existe uma quebra, sabe? Daquilo que a gente pensava que a gente era, nossa persona, né? Nossa máscara, ela acaba, é, ela acaba mudando de figura. A nossa escala de percepção muda, né? A gente já entra em contato um pouco mais com a nossa essência, né? A meditação é isso. Não estou dizendo que a gente fica meditando o tempo todo, a mente vazia, igual um mestre, um sadhu. A verdade é que a gente vai encontrando esses silêncios, né? Esse silêncio, esse vazio fértil dentro da gente. E quando essa energia não consegue ascender, ela esbarra nesse grande, nesse nó energético, aí acontece isso. A gente viu ali, ó. Existe é uma energia muito perturbadora, a energia fica estagnada ali, né? E fica direcionada só para a sexualidade, né? E aí o que acontece? A pessoa fica com medo de morrer, ou a pessoa fica com medo de se expor também à vida, né? E acaba essa energia não evoluindo, não indo para instâncias mais sutis da nossa vida. Por isso que se chama um nó energético mesmo, né? A mesma coisa, aquilo ali estagnou ali. Então, prestar atenção nisso é muito interessante. Se a gente vai continuar aqui no slide, ó, é possível enclausurar-se pelo medo de viver, né? Ou seja, o medo da morte, é o Abhinivesha, né? E aqui a gente vê que paralisa e amortece a nossa vida. Quando equilibrada a energia do Muladhara e transcendido, o Brahma Grande, o praticante é capaz de relacionar-se com a sexualidade de maneira muito mais ampla e madura, né? Reconhecendo a sacralidade da vida no momento presente e direcionando, redimensionando a ideia do apego à vida, que é o Abhinivesha, que é uma das causas dos kleshas, né, gente? A gente estudou lá no Yoga Clássico, a gente estudou no Yoga Sutras de Patanjali, a gente estudou bastante coisa, né? E uma das causas dos kleshas, que são os sofrimentos humanos, é o Abhinivesha, o apego à vida, o medo de morrer. Todo mundo tem, né? Mas isso causa um nó interno, né? A gente causa um medo, te causa um travamento energético. E que na verdade é um processo natural, né, gente? É um processo que vai acontecer, se a gente for pensar bem racionalmente, é uma imaturidade mesmo, né, da gente. Uma ignorância mesmo, né, o avidya. Então aqui pra gente seguir e terminar, a gente sempre vai terminar com isso aqui, que é bem interessante, ó, para vocês seguirem a semana fazendo um estudo dos chakras, que é a observação contemplativa. É isso aqui que a gente sempre finaliza, que sempre vai finalizar em cada chakra. Olha isso, observe a solidez dos objetos, concentre-se na estabilidade deles e veja as diferenças entre eles, se dissolverem, tá? Então, concentre-se na estabilidade dos objetos, né? E as diferenças entre eles se dissolverem, porque tudo é matéria, né? A relação entre a matéria está ali. Então, esse olhar de uma forma contemplativa para as coisas é isso, né? Ver as diferenças se dissolverem. Quando a gente observa uma coisa muito bonita, o pôr do sol, por exemplo, a gente está observando isso, que as diferenças se dissolvem, a gente contempla aquilo. Então, isso aqui a gente está fazendo uma observação contemplativa relacionada ao Muladhara Chakra, ao primeiro chakra. Perceba essa estabilidade da Terra no seu corpo, na mente e no pensamento. Dê especial atenção às regiões das pernas e do plexo sacral. Mantenha-se consciente dos movimentos e da sua respiração durante o dia. Muito importante. Observe sua relação com a energia sexual e a vitalidade que nela reside. Observe sua capacidade de materializar suas ideias nos planos e desejos, de maneira que você lida com os bens materiais ou com o dinheiro. Desenvolva o hábito de observar seu relacionamento com o medo e com a coragem de se lançar adiante. Interessantíssimo isso aqui também. Relembre fatos e vivências do 0 aos 7 anos relacionadas à figura do paterna ou masculina, né? Caso você não tenha essa figura paterna presente na sua vida nesse momento.
tá? E aí a gente finaliza por aqui. Eu agradeço a todos e fiquem com essas observações contemplativas. Espero que esse estudo esteja ajudando vocês a entenderem um pouco mais sobre os chakras. E a gente vai aos pouquinhos evoluindo e tudo isso vai sendo desmistificado. A gente vai observando que é muito mais prático do que a gente imaginava. Tá bom? Agradeço a presença de vocês e até breve. Namastê.